Boa noite, só aguardando a Neuci se conectar. Oi, Neuci! Oi, Monique, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo, e você? Um prazer estar Tudo aqui com você. jóia! Ai, que bom que deu tudo certo, né? Deu certo, Muito ainda bom bem. estarmos aqui. Boa noite aí aos nossos convidados. Estamos aqui, então, o Espaço Movimento Interdisciplinar, estou representando aqui hoje, né? É, e nós temos a convidada Neuci Brunassi Serrano, que trabalha com música, educadora musical, professora de piano, ela vai falar um pouquinho mais dela, né? E nós estamos com esse tema aí de psicomotricidade e música, complementares e fundamentais, né? Pensamos bastante na temática, tínhamos várias possibilidades de conversa, né, Nancy? Sim, Tivemos muitos que fazer uma encontros. opção, né? Sim. Depois de algumas conversas de várias horas, a gente chegou em um tema fechado, Exatamente. né? Isso. Então, vamos lá. Não sei se todos aqui me conhecem. Meu nome é Monique, sou psicomotricista, neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva. E sou coordenadora aqui no Espaço Movimento Interdisciplinar, onde nós temos vários profissionais das áreas da saúde e da educação. Então, nós temos profissionais da fonoaudiologia, da psicologia, da psicomotricidade, da neuropsicopedagogia clínica, da musicalização, reforço escolar, aulas de inglês, nós temos a orientação de estudos, então nós temos vários profissionais, nós somos em 10 profissionais, e a Neuci é uma grande amiga aí de um tempo, né? Sim, E eu gostaria que você se apresentasse, então, porque você faz um trabalho que eu admiro muito, Neuci. muito obrigada. Bom, então eu sou Neuci, eu sou educadora musical. Eu estudo piano desde os meus 10 anos. Comecei a estudar meio por influência de uma grande amiga minha também, que é a Geórgia, que a gente trabalha junto até hoje na música. E ela tocava piano, aí eu quis começar e comecei a seguir, né? Aí eu me formei em técnico em piano, e aí quando eu estava já com uns 16 anos, eu já dava aula de piano, porque tinha muito aquela coisa de dar aula para o vizinho, dar aula para o primo, então eu dava aula para todo mundo da redondeza, assim, na minha casa. Eu dava aula na casa que eu morava, elas iam lá com horários de estudo e tudo mais. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com musicalização infantil dentro de uma escola regular. Então, eu comecei a trabalhar com a educação infantil propriamente dita, e depois, mais para frente, eu passei também ao Fundamental 1. E nessa escola, que é um colégio Bialik, que eu trabalhei por 27 anos, foi a minha escola da vida, assim, lá que eu aprendi muita coisa sobre pedagogia, sobre educação musical. Era uma escola que incentivava muito a formação. Então, eu fiz sempre muitos cursos, sempre atrás de, né, ir aprender, me aprimorando. E acabei por me especializar em educação musical, né? Então, eu tenho especialização em educação musical e é nessa área que eu atuo até hoje. Aí, a partir de 2013, eu, junto com um amigo Evanildo, a gente criou o projeto de curso extracurricular no Agostiniano Mendel, que é uma escola de música e arte, e eu fiquei na coordenação até 2019, e a partir desse ano eu fiquei só com as aulas de piano e teclado. E também tem alunos particulares, que eu dou aula particular, né, na residência. E, então, nesses últimos anos, eu estou basicamente com aulas de piano, teclado. E tem o meu coral, né? Meu coral que é a minha paixão. Eu trabalho com coral infantil, dentro lá do projeto extracurricular do Mendel, e participo de vários corais também, né? O coral acho que é a minha paixão além do piano, digamos assim. Então tem hora que eu rejo e tem hora que eu canto. Então é Não, muito isso. bacana. E a gente, E na verdade, tem conversado bastante ultimamente, porque assim, eu tenho um trilhar pessoal na parte musical, né? Então, eu estudei
piano por alguns anos, não me formei, né? Outras coisas vieram, porque eu comecei a estudar tarde também, né? Outras coisas vieram junto com a faculdade e acabei parando meus estudos de piano, não concluí. Fui até o técnico, até o 8º ano, né? E faz pouco tempo que eu, na verdade, retomei os estudos, né? Retomei tocar com mais frequência, né? Porque piano requer dedicação, né, Neuci? A Sim. música requer Ah, sim. dedicação. É. Qualquer E instrumento, na verdade, né? Se você for parar para estudar mesmo, você tem exatamente, que se dedicar, né? Sim. exatamente. E foi E aí muito eu, bacana o nosso reencontro também, né? sim, Porque quer contar um pouquinho como é que a gente se conheceu? eu vou contar. Então é assim, eu tinha um aluno com problemas motores, aluno de teclado, com problemas motores bastante sérios, e eu queria muito saber mais sobre como lidar com ele, né? O que que eu poderia fazer. E foi aí que eu conheci a Monique, porque ela é a psicomotricista dele, né? Dele e de outros, que a gente acabou depois sabendo que tinha mais alunos em comuns, né? Que ela também atendia, que eram meus alunos, ou do coral, ou de instrumento. E a gente começou a fazer esse trabalho, assim, dela me orientar em o que eu podia fazer com aquele aluno que tinha bastante dificuldade dentro do estudo do teclado, né? O que que eu poderia contribuir na vida dele? Porque eu sabia que ele tinha uma necessidade especial, eu sabia que a música podia ajudar, mas me faltavam algumas informações que a Monique tem da psicomotricidade, né? E me abriu muitos horizontes, assim, eu comecei a ver essa prática de ensinar instrumento de uma outra forma, né? A partir desse contato que a gente começou a ter. E aí agora a gente se reencontrou na pandemia pelas lives, né? A gente se conversou nesse período e agora se aproximou mais. Eu acompanhei bastante o trabalho dela, com algumas lives bastante interessantes que ela foi fazendo no Espaço Movimento. Fiz um curso, né? Que acabei que eu ganhei um desconto, né, Monique, no Exatamente, foi curso. sorteada, né? Foi bem legal, achei bem, Nossa, fiquei bem emocionada porque foi você a sorteada. nossa, eu também. Primeiro que foi meu primeiro sorteio, né? Do Instagram, fiquei assim me achando. E aí eu participei do curso, que foi bem legal também. Ela trouxe um monte de elementos de teoria de musicoterapia que eu acho que só completa tudo que a gente sabe sobre a importância, né? E de como essas duas áreas podem realmente se complementar. Né? Isso, que foi o curso Diálogos entre Música e Psicomotricidade, que aconteceu no dia 24 agora de outubro. Então, eu e a Lígia ministramos o curso, a Lígia Fossa, que é da nossa equipe também, trabalha com musicalização. E assim, eu vi que a Vera, Vera Lúcia Augusto está aí na live também. Obrigada, Vera, pela presença. E eu, na verdade, só retomando, né? Porque eu estava falando que eu estudei música e inclusive depois da minha graduação em pedagogia, né? De algumas especializações, eu fui fazer uma complementação e um estudo também de musicalização para crianças e adolescentes. E acabei, na verdade, sendo convidada também para ministrar algumas aulas, né, junto com umas feras aí da musicalização, que já estão há anos, né, a Zei Biagione, né, a Márcia Visconti, e inclusive no local onde a Neuci hoje canta, né, no coral, na Estadual de Música do Estado de São Paulo, que era o Centro Sim. Tom Jobim, e eu dei aulas de musicalização junto com psicomotricidade lá na Escola da Vera, que é a escola, que eu vou fazer o anúncio agora, né? A Escola Augusto Martins Gomes, que é uma escola montessoriana, que eu gosto bastante, foi uma escola que me acolheu em muitos momentos e onde eu pude atuar como educadora de várias maneiras, então, inclusive, acolhendo esse meu projeto de musicalização. Né? E, na verdade, desde sempre, né, a gente conversando sobre essa questão desses encontros, desses reencontros e também sobre a nossa prática,
E a gente percebeu o quanto que essas áreas se cruzam. Eu já usava, na verdade, a música dentro do meu fazer pedagógico. Então, desde da minha formação, assim, a música sempre fez parte das aulas, inventando músicas, criando com as crianças, mesmo sem ser professora de musicalização, né? As músicas estavam presentes ali. E depois que eu fiz, na verdade, a psicomotricidade, isso ficou muito mais forte, né? O meu projeto também foi sobre isso, na psicomotricidade, sobre a música e a psicomotricidade, o quanto, na verdade, as práticas têm em comum, e a gente acredita muito, né, que todos esses processos, né, afetivo, cognitivo, motor, social, que a música trabalha, a psicomotricidade também aborda, e isso faz parte, na verdade, a gente trabalha sempre com um todo, que é um holístico, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que tudo isso ainda caminha muito à margem da sociedade. Tem pessoas que ainda não enxergam como tanto a psicomotricidade como a música, né? Não estou falando só da música, Sim. não. Como, na verdade, ou como técnicas, né? Que não são técnicas, tá? Eu acho que são estudos, são ciências também. Existem comprovações científicas de ambas, né? Sobre os efeitos. Mas assim, a gente percebe o quanto as pessoas ainda valorizam mais a língua portuguesa, a matemática, a história, a geografia, e a gente ainda caminha à margem da sociedade junto com as outras artes, com as artes cênicas, né? A gente caminha à margem junto com a dança. Então, assim, o que envolve corpo, o que envolve, de repente, questões relacionadas às artes plásticas também, né? A gente percebe ainda a dificuldade das pessoas entenderem, né? E por isso que essa live também a gente pensou nessa questão de serem complementares e serem fundamentais, não só uma a outra, mas elas são fundamentais e complementares às outras áreas também, né? Quando a gente pensa assim, o quanto pode ser benéfico na psicologia para o desenvolvimento emocional do sujeito, o quanto pode ser benéfico no desenvolvimento da fala, né? Então, a fonoaudiologia pode fazer bastante uso da música, da psicomotricidade, né? O quanto o corpo está presente nessa questão aí. E eu acho que a gente tem aí algumas coisas para poder falar sobre isso, porque assim, então a música ela faz parte da minha prática terapêutica, né? Junto às crianças e os adolescentes, que é o meu maior público. Então, uso música, uso também o meu teclado, uso instrumentos de percussão, então uso elementos que me sustentam na música, que são características do ritmo e do som, né? Andamento, velocidade, pulsação, né? Algumas coisas que a música ela tem uma métrica, né? Então não é um fazer pelo fazer. E ao mesmo tempo ela não existe, né? Se a gente falar só de ritmo ou só de som, não existe música. Ela existe porque existe ritmo e som, e porque existe som e silêncio. Sem silêncio não tem música, né, Neuci? Sim, E tudo isso, quanto todos isso esses elementos, ajuda, né, no é, e, desenvolvimento. e todos esses elementos que fazem parte da linguagem musical, que a gente trabalha desde a musicalização, desde os pequenos, como conteúdo, né, dentro da linguagem, eles trabalham por si só a questão da psicomotricidade, né, porque acaba ajudando mesmo, né, então mesmo sem a gente perceber, a música ela exerce essa função psicomotora, né? Que acaba facilitando, ou então até de uma forma prazerosa, a criança acaba se desenvolvendo dentro dessa área psicomotora. Tanto que a gente às vezes tem até indicação de alunos com dificuldades psicomotoras que procuram a música, né? Que é a própria orientação de procurar a música. Então, com certeza, uma contribui muito, né, no desempenho da outra, assim, né? E você percebe isso também, essa melhora, por exemplo, nas aulas de piano e de teclado que você leciona, Nelci? A melhora desses alunos nessa parte motora? Eu percebo quando vem, assim, com um trabalho de psicomotricidade junto, e até, assim, o meu olhar hoje já é diferente com relação a isso, né? Então,
presto atenção na posição do aluno, em como ele está se posicionando, como é a posição do dedo, o que ele está articulando, como ele está se sentindo, está forçando, não está forçando. E a gente sempre vai buscando auxiliar. E outra coisa assim também que eu acho bem interessante é como o estudo do piano, no caso, do teclado, que é o que eu conheço mais, ele ajuda na questão da lateralidade também, né? Porque para uma criança se localizar naquele monte de teclas, ele tem que ter uma noção espacial importante. E às vezes a gente percebe uma dificuldade na noção espacial, na lateralidade, a hora que está num instrumento. Que aí você mesmo vai identificar que ele tem uma dificuldade de perceber, né? Então eu percebo Eu acho que aí a bastante. gente tira algumas coisas também dentro do que você falou, né? É que assim, a gente percebe. Então você falou dessa questão da postura, das mãos. Então, desde o momento que está sentado, né, à frente do instrumento, Sim. que tem que ter, para eu ter atenção, por exemplo, tanto no teclado, né, do piano, ou o teclado mesmo como instrumento, eu preciso, na verdade, estar com os dois pés bem apoiados no chão, né? Com o Sim. bumbum bem apoiado na cadeira ou num banco para poder ficar com uma postura mais ereta, né? Isso influencia Uhum. também na angulação do braço, né? Porque se a mão Sim. fica muito alta ou muito baixa, também altera o resultado que você tem também no instrumento, não é? Sim, sim. E isso é uma batalha constante, né, Monique? Porque é uma coisa de consciência corporal. Então, isso é uma coisa que a gente vai Exatamente. conseguindo no decorrer dos anos, assim. Então, a gente vê criança que realmente tem dificuldade e com o tempo você vai falando, até o próprio desenvolvimento vai fazendo com que ela perceba, né, que aquela Uhum. posição é diferente, ela vai se sentindo mais à vontade, vai conseguindo explorar um pouco mais. Então, isso a gente percebe que vai sendo desenvolvido, né? Às vezes começa Uhum. aluno com bastante dificuldade, que aos poucos vai sendo trabalhado e desenvolve, né? Então, com Uhum. certeza, isso vai fazer um bem para esse aluno, até no momento da escrita, de segurar algum material, né? Assim, no dia a dia, acaba Exato, influenciando porque em você estava tudo. falando da questão do dedilhar, né? Então, assim, Sim. cada mão, na verdade, assim, no começo, acho que a gente tem até alguns exercícios que a gente usa, tanto movimentos antagônicos, né? Como movimentos que são para o mesmo lado, mas Aham. trabalha muito a dissociação dos dedos, né? E essa dissociação dos dedos, junto com a música também, no caso do piano, do teclado, trabalha também essa questão da força, da leveza Sim. também, né? Então, não só a força, da intensidade em si, né? E o quanto Aham. isso é importante para abrir e fechar um zíper, por exemplo, para segurar uma caneta e fazer o movimento, né? Com o movimento de pinça e Uhum. poder fazer registros com mais. E você falou da questão da lateralidade, né? O quanto desenvolve também os dois lados do corpo, porque, né? Dedilhar faz isso, mas desenvolve essa Sim. consciência e uma dominância também por um lado do corpo geralmente é dominante, o outro ele é um lado de apoio, né? Então, no caso, eu sou Uhum. canhota, então uso a esquerda, e minha mão direita precisa, na verdade, segurar um papel para poder escrever, né? Para a folha não sair andando, ou quando eu estiver desenhando também. Agora, uma questão, né, que a gente estava falando de aprendizagem, e aí me veio a questão da alfabetização, e o quanto isso é importante, porque quando a gente para pensar que para a alfabetização a gente precisa, para o momento de alfabetização, a gente precisa que o aluno já esteja simbolizando, representando. Como que são esses alunos que chegam de repente para você para uma aula de música, vamos dizer, na educação infantil? Eles já leem partitura? Como que é isso para a gente entender junto com o processo de escolarização mesmo É. formal, né? Então, assim, digamos assim, aluno mais novo que eu começo, já tem, pego a partir de 4 anos para piano ou teclado, né? Eu sei de Uhum, profissionais que pegam um pouquinho mais cedo. A gente tem certo. alguns métodos bem específicos, né? Assim, existe um método Uhum, da Elvira Drummond, por exemplo, que é uma grande pianista, tem vários métodos, que ela começa assim, só com simbologias mesmo.
Uhum. tipo só bolinhas e que o aluno vai seguindo uma sequência rítmica. E existem métodos também Uhum. que acabam trabalhando apenas com as notas, com as teclas pretas. Porque na tecla preta você tem assim um conjunto de duas e um conjunto de três. Isso visualmente facilita para o aluno. Então, de repente, ele faz uma musiquinha naquelas três notinhas que estão bem aparecendo, e aquilo se torna uma Uhum. música. Então, ele começa a produzir, mesmo sem ler a partitura. A gente pode fazer Isso, uma. que a gente tem a nossa querida Laura Longo, que tem umas É, produções bem bacanas que trabalha com criatividade nisso, né? isso, exatamente. O livro dela inteiro é assim, né? Ela trabalha muito Uhum. nas teclas pretas, e Isso. então, é um trabalho por imitação. Então, na E verdade, pedir o professor. improviso também, né? Ela trabalha bastante o Isso, improviso, né? É bem isso. bacana. Então, aí o que que acontece? Você consegue fazer uma visualização de topografia um pouco mais reduzida para uma criança pequena que vê aquele monte de tecla. É difícil saber onde é o do, né? Então, você trabalha ali, ainda com poucos nomes de nota, né? Mas, Certo. assim, produzindo música, que acho que é o mais legal, né? Que vai ter uma musicalidade no que ela produz. Assim, Uhum. nos métodos mais antigos, assim, o aluno tinha que ler e depois que é para o piano. Não sei se você fez, se aconteceu assim com você. Você tinha que aprender Não, as o meu notinhas. foi junto. Eu fazia aula de Ah, teoria separado e eu fazia aula de instrumento, mas foi na mesma época. é. Eu, Assim, assim, não as foi primeiras, separado. digamos, as primeiras duas aulas, eu só fiquei aprendendo notinha. E eu queria tocar de qualquer jeito. Mas Aham, tudo bem, né? Cada um era um processo, né? Ainda bem que a aham, pedagogia do piano, a pedagogia musical evoluiu muito, né? Existem muitos pedagogos falando sobre isso, pessoas de renomes, uhum. com estudo aprofundado, então a gente tem uma outra visão do ensino de música atualmente, né? Sim, Então, né? E o quanto precisa, na verdade, entender um pouco mais da simbolização, na verdade, porque para ler as notas musicais, se eu não tiver um amadurecimento, aí assim, a criança da educação infantil, ela lê, como você disse, ela faz por imitação, né? Porque uhum, é uma criança que aprende ainda de uma maneira muito global. E quando a gente pensa na criança, a partir do ensino fundamental, 6 anos, a gente já está falando de um outro momento de amadurecimento cerebral, né? E que ela, uhum, na verdade, já consegue ter mais especificidade, e por isso que é nessa idade que é recomendada a alfabetização, né? Ler, né? Então, compor números também, coisas mais elaboradas, não que ela não possa saber nomes de letras ou brincar com sons, ou saber musiquinhas, ou ler de forma, vamos dizer, a criança lê ainda de forma muito global e logográfica, né, pictórica ainda, e na uhum. música também não é diferente, né, porque para ela saber onde está, que aquele dó central é aquele que tem, né, ele está abaixo da sim, então na clave de sol, né, que ele está abaixo do pentagrama e ele é a primeira linha suplementar inferior ali, que ele é o centro do teclado e do piano. Então, não é só uma localização topográfica no instrumento, mas a localização no pentagrama que ele consegue, na verdade, transpor depois, né? Assim como quando Sim. a gente fala da leitura, né? De frases, de palavras, de frases, de textos, também Uhum. precisa de amadurecimento, né? Na verdade, são vários movimentos cerebrais que acontecem, né? Porque tem a questão da leitura, tem a questão da produção do som, tem a questão toca forte, toca fraco, rápido, lento. Então, tem muita coisa envolvida, né? E aí, quanto mais a criança está desenvolvida nessa maturidade, mesmo que você fala, é claro que ela vai ter mais recursos para ter outros desafios, né? Então, acho que é Uhum. legal também a gente saber um pouco da característica da faixa etária, né, que a gente está trabalhando. Saber o que aquela Sim, criança sim. pode, né, fazer e adequar o que a gente tem de objetivo, né? Entender, na Adequar, verdade, mais do desenvolvimento, né, humano para poder sim, saber o que oferecer, né? sim. Sim, é E, bem, e, bem enten- importante isso. e entender também que cada um é um, né? Porque o que você fez com um, não necessariamente vai dar certo com o outro. Né? Aí que Exatamente. vai aquela coisa de você ter a diversidade de estratégia, de Uhum. atitude, para poder ir lidando com todas as situações que forem aparecendo, né?
Exatamente. E assim, conta pra gente como é que é essa experiência no coral, porque assim, eu vou contar, vou dar um spoiler para vocês, assim, que agora nós estamos numa relação de professor e aluna, né, Neuci? É. A Neuci é minha professora de canto, então eu decidi aprender canto depois de velha, né? Depois de Eu, madura, vamos usar essa palavra, né? Depois de madura. E ela é minha professora de canto, e a gente está enfrentando, na verdade, um desafio que é fazer a aula pela internet, né? sim, e na Está verdade sendo até bacana também. é, e na verdade até um desafio para mim, né? Porque assim, eu não sou assim, eu trabalho com coro que tem uma certa realidade e o canto individual é uma outra realidade. Então a gente está aprendendo juntas, né? Eu ensino as minhas técnicas para ela e a gente vai, eu vou aprendendo e a gente vai nesse online que também é uma coisa mais, um monte de aprendizado, né? Então, Exatamente. então assim, vou falar um pouquinho das crianças online, né? Então, assim, eu percebo que os alunos de instrumento, assim, claro que presencial sempre é presencial, mas a gente teve alguns ganhos no online que eu acho que é para a gente refletir mesmo de quanto foi importante por esse lado, assim. Primeiro, eu achei que os alunos ganharam uma autonomia incrível, incrível, porque a gente parou de falar assim, olha, esta nota aqui é o dó, você aperta nesta tecla aqui. Então lá ele tinha que ler, né? Que nota que é essa, mas aonde que está essa nota? Então eles tiveram que meio que se virar, entre aspas. E eu também, né? Eu tive que me virar para pensar o que que eu ia falar para ele entender o que eu queria que ele entendesse. Então foi um processo Uhum. assim de construção mesmo, né? Acho que a gente foi construindo Uhum. durante todo esse tempo, assim. Então, tipo, algumas coisas assim, a gente começou a ter uma prática que eu não tinha em sala de aula, que era marcar número de compasso, né? Que a Tá. partitura é dividida nos compassos. Aí a gente começou, ensinei para eles como marcar o número de compasso, o que era um compasso, eles, quer dizer, teoricamente eles já sabiam, mas eles entenderam tudo. Então Uhum. aí a gente criou já uma linguagem um pouco mais fácil. Olha, volta lá no compasso 10. Aí eles tinham que ir lá ver onde estava esse compasso 10 e posicionar e começar de novo. Então foram muitos ganhos. Assim, mesmo para os menores, a questão da topografia, né? Porque também eles estavam me Uhum. vendo de uma forma diferente. Então eles tinham que vai localizar as notas com eu falando de longe, não, vai mais para lá, vai mais para o grave, não, é o outro do, vai desce mais um do. Ah, que na Então verdade, assim, ficou uma aula mais descritiva também, isso gerou um novo desafio, né? muito mais descritiva. Eu acho que um desafio para eles e para mim também, porque eu tinha que achar Sim. um jeito de que eles entendessem, né? O que eu vou falar para eles entenderem. Então eu usei no começo assim muitas coisas de brinquedo, colocar brinquedo nas teclas para a gente poder localizar. Olha, Então eu tinha os meus brinquedos, eu falava, o meu brinquedo eu estou pondo aqui, né? Essa aqui é duas, coloca o seu brinquedo. Então aí começava uma conversa pelo brincar, né, com os uhum, menores. É, uhum. com os maiores já não teve tanto esse problema, porque eles, né, já tinham mais facilidade. E outra coisa que eu achei que deu muito resultado foi a concentração deles. Achei que eles estavam numa concentração, assim, numa disposição que, assim, de dar parabéns para essas crianças, porque eles me surpreenderam, se E o quanto dedicaram, que o estudaram. que você está falando dentro dessa topografia que tem dentro da psicomotricidade, o que a gente chama de estruturação espaço-temporal. Então, nesse espaço do teclado, né? Então, localizar essas teclas, se é mais grave ou se é mais agudo, logo se eu vou mais para a esquerda ou se eu vou para a direita também, Sim, né? Se a nota ela é vizinha, se ela está mais distante, se a mão tem que dar um salto também, né? O quanto isso ajuda, tanto nessa autonomia como nessa independência, mas o quanto isso é benéfico também quando a gente fala assim que esse aluno consegue transpor essa atenção da aula de música, né, da aula de teclado, da aula de piano, ou a gente poderia estar falando de outros instrumentos, você dá aula de flauta também, né? já dei. Atualmente eu não dou, mas já dei bastante.
E o quanto isso ajuda também na concentração desse aluno nas aulas presenciais e remotas de salas de aula regular, para aprender português, matemática, ciência, história, geografia, artes, enfim, né? Isso é possível transpor essa atenção, ou seja, é possível trabalhar com funções executivas, que é o controle inibitório, ignorar assim alguns estímulos que tem no ambiente também, de repente, alguém que está passando perto ali do lugar onde eu estou tocando o piano ou teclado, né? Ignorar um som de uma máquina de lavar, ignorar algo visual, ignorar o cheiro de um almoço, de repente, né? Num horário Uhum. próximo a uma refeição, para poder estar ali 100% no instrumento, e ao mesmo tempo entregue aquele momento de troca, né? Porque a psicomotricidade, a música, acho que elas oferecem isso, esse relacionamento, essa troca a todo momento, né? E seja no online ou seja no presencial, se relacionar demanda sempre desafios, lidar com frustrações, lidar com alegrias, lidar com emoções muito distintas, né? Então não é só, não vejo só no ambiente virtual, mas a gente percebe o quanto isso também teve um reflexo, né? E foi bem legal que eu vi uma gravação do coral da Neuci, uma das, né? E tem, assim, as crianças cantando, acho que foi um super desafio aqui, a questão Foi. do como montar ali, né? E como foi, sei lá, para as próprias crianças verificarem o resultado ali de um coro na tela, né? Que ficou Uhum. muito bacana, ficou muito bacana. Parabéns pelo trabalho, muito Ah, bacana mesmo. obrigada. Esse processo foi um processo bastante diferente também, né? Tanto que no primeiro semestre eu continuei com as aulas do coral, assim, mandando vídeos para eles, mandando coisas para fazer. A gente foi se falando não online ao vivo, fomos nos falando por filmes que eu ia mandando, as pais iam devolvendo, a gente foi conversando assim. Aí no segundo semestre, quando a gente viu que tudo ia continuar como estava, a gente começou a fazer online, com horário marcado, o grupo inteiro, né? Então, primeiro que foi Uhum, muito legal esse reencontro, né? Assim, estava todo mundo bem feliz, e também foi outro desafio, né? Porque você tem que ter uma produção do aluno online, sendo que eu não podia ouvi-los, porque se eles cantam junto, distorce tudo, né? Então, eu ouvia um por um. Então, a gente fez um processo de gravar, mandei um áudio guia, eles gravaram, me devolveram, aí eu fiz correções, gravava de novo, e foi indo assim. Então, foi bem legal porque eles conseguiram se ouvir e eu ouvi cada um individualmente. Isso foi muito legal também, porque no coro, quando você está todo mundo junto, é claro que você percebe. Ah, aqui desafinou um pouquinho. Ah, esse aqui não desafinou. Ah, esse aqui precisa melhorar aqui. É claro que a gente vai vendo. Mas quando você ouve ele sozinho, parece que você tem uma outra percepção. Então, parece que eu conheço mais o aluno hoje do que eu conhecia antes, porque eu ouvi ele sozinho, falava assim, olha, canta de novo, arruma esse pedacinho, canta de novo, arruma esse pedacinho. E eles super solícitos, assim, né? Super sempre uhum, participando. E teve também caso de criança que não quis gravar, né? Tive caso de criança que ficou com vergonha, não queria uhum, aparecer. Aí a gente foi conversando, tive muito apoio da família, né? A família uhum. participou de todo o processo o tempo todo, então conversei com a mãe, dei exemplo. Ah, a gente fez alguns trabalhos por trás dos bastidores, né? Aham. Para que desse o resultado, né? Que a gente queria realmente alcançar. E aí, eu acho que o mais legal é quando eu vejo o resultado e quando eles veem o resultado, né? Ainda mais esse Aham. projeto que a gente fez integrado os alunos de canto do Anauê, junto com os alunos do Uhum. coral. Então, teve até uma mistura de idade, que eu trabalho com coral infantil, e os alunos de canto têm alguns mais velhos um pouco. Então, ficou Ah, muito legal, bacana. porque acho que quanto mais integra as idades, mais bonito é o resultado, né? Até do timbre das vozes. Então, tem aquela voz da criança do primeiro ano junto com a voz da Uhum. criança do primeiro do ensino médio. Que Então, legal.
dá um ganho bem legal, assim. Foi um processo bastante intenso, de muito conhecimento, muito. Aham. Achei que foi bem E uma legal. coisa que a gente estava conversando, apesar da gente estar falando de música, de aula de canto, teclado, flauta, enfim, o quanto, na verdade, a gente reconhece, né, que a música ela não é só do musicista, e não é só Sim, daquele que de repente estudou música. Então, não é só do professor, ao mesmo tempo que a gente está percebendo que esses momentos virtuais, né, eles estão servindo para outros reconhecimentos, inclusive para ganhos do próprio professor, né, como você está dizendo, o sim. quanto a música é do mundo, né, o quanto a gente tem histórias, né, sociais de música, de cultura específica, né, dependendo da Aham. cultura, um determinado tipo de música, e o quanto a gente tem ganhos também, né, em estudos que a gente pode ver, não só da pessoa que toca, né, lógico, a gente tem, de repente, outros tipos de ganho na pessoa que toca, mas a pessoa que ouve música também, né? Sim, com certeza. Então, os Eu acho que ouvintes de música também se beneficiam, né? com certeza. Até quando eu fiz o curso com você, que você Uhum. falou sobre um termo de ritmicidade, que eu achei Uhum. assim um termo muito pertinente, que faz parte da psicomotricidade, mas que assim todo mundo se beneficia, né? O ouvinte, o cantante, por exemplo, quem canta num Isso. coro, né? Quem participa de qualquer grupo musical, não precisa ser mesmo estudar música e ser um virtuoso, não. É estar em contato já traz muitos ganhos, né? Isso que a Nancy está falando, assim, dentro da psicomotricidade, nós temos um autor chamado Lebuche, que pegou, na verdade, usou um termo, né, esse termo de ritmicidade, para mostrar o quanto a ritmicidade pode ajudar o sujeito, tanto na educação psicomotora como na terapia psicomotora, porque quando você tem uma música, seja ela tocada, seja ela uma música que eu coloco no rádio, por exemplo, o quanto a gente vai se ajustando a esse ritmo, a essa ritmicidade, que a música é algo externo ao sujeito, né? Porque a gente tem alguns ritmos internos, batimento cardíaco, a respiração, a digestão, né? A gente tem os ritmos cósmicos, que são, assim, a lua, não, a noite e o dia, que a gente tem a lua e o sol. Nós temos as horas do dia, nós temos alguns ritmos que nos regem, mas nós temos, né, fatores externos, como a própria rotina que a gente estabelece, que a gente pode criar ritmos, né, que mostra que a gente pode criar ritmos. O ser humano, ele na verdade consegue se adaptar melhor às coisas quando elas são cíclicas, elas são rítmicas, como as coisas são cíclicas na própria natureza, né? E a música, na verdade, ela propicia esse ajustamento. Então, quando a gente está escutando uma música, seja uma música conhecida ou não, é muito comum a gente ver a pessoa, né, ou mexendo o corpo, batendo palma, batendo o pé no chão, né? Então, a gente vai se ajustando a isso. E com isso, melhora muito a fala, melhora o andar muitas vezes, melhora o salto, e você vai percebendo que psicomotoramente esse sujeito ele vai tendo ganhos com esse ajustamento que a psicomotricidade, na verdade, consegue enxergar, e lógico, assim, tem que ter uma intencionalidade, né? Sem intencionalidade, então a música, ela pode se beneficiar da psicomotricidade, a psicomotricidade da música, conhecendo um pouco de cada área, porque senão a gente, na verdade, vai estar falando, eu sempre fiz isso, mas se você fez com intenção, ou seja, de forma consciente, realmente você sempre usou ou a música ou a psicomotricidade no seu dia a dia, na sua profissão, né? Quando não é intencional e de repente você tem o desejo de buscar mais, eu acho que vale a pena, na verdade, a gente investigar mais as áreas, né? E saber que elas, na verdade, entram em contato com várias outras e propiciam, na verdade, com que esse indivíduo ele tenha ganhos, né? Ele pode planejar de repente, ele pode usar nas habilidades, né? Que a gente chama de habilidades executivas. Então nós temos uma autora, né, atual aí e pesquisadora dentro da neuropsicologia, que é a Diamond, que ela traz três bases importantes aí
para a gente pensar sobre a parte de cognição, né? Então, o controle inibitório, né? Ela traz a questão da memória de trabalho e a flexibilidade cognitiva, da onde derivam várias outras habilidades cognitivas, né? Então, essas três são funções executivas importantes que ajudam o sujeito a se manter, então, atento, ignorando estímulos distratores, armazenar a informação que chega, uma informação nova, para se manter numa conversa, por exemplo, numa brincadeira, né? Para se manter atento naquilo que ele precisa, para ir do começo ao fim, para então flexibilizar do ponto de vista não só cognitivo, porque a flexibilidade ela está no corpo, e flexibilizar para que, na verdade, ele entenda que ele pode mudar de estratégia quando alguma coisa não está dando certo, né? Ele pode tentar novas formas, e com isso a gente tem, na verdade, organizações que são melhores no nosso dia a dia, porque melhor, inclusive, a gente começa a analisar melhor a nossa rotina, o nosso dia a dia, né? E a gente percebe o quanto isso influencia no sono, na alimentação, né? Em questões práticas mesmo que a gente estabelece, que na verdade o ser humano vai criando isso para se organizar e para se manter cada vez mais desperto, mais atento, né? Então, e aí eu também, assim, concluindo esse seu pensamento, né? Eu acho que a música, ela trabalha dentro da linguagem musical muitas habilidades psicomotoras dentro da linguagem musical, sem pensar na psicomotricidade. Então, eu acho que assim, seria muito interessante que quem trabalha com educação musical se aprofundasse um pouco no estudo da psicomotricidade, porque tem muita relação. Aquele pouco do curso que eu fiz com você, pouco, aquelas horas que foi, né, uma pincelada, assim, eu consegui identificar muitas coisas da psicomotricidade que na música é feito naturalmente, só que quando você sabe que aquilo tem uma importância, que você não está fazendo só música, mas você está ajudando um aluno por um outro lado, a visão que você tem da atividade é outra, né? Você valoriza muito mais aquilo que você faz, você tem certeza de que aquilo está criando a linguagem musical para o aluno e está também contribuindo na parte psicomotora. Então, eu realmente acho que quanto mais quem trabalha com música, com educação musical, pudesse aprofundar nesse conhecimento da psicomotricidade, com certeza a qualidade de trabalho vai melhorar muito. Eu acho que realmente tem muita relação. Você entender os processos cognitivos, entender o que o aluno pode, o que não pode, o que é mais adequado, o que não é. Porque às vezes a gente até quer que um aluno, por exemplo, vai eu no coral, né? A gente tem, muitas vezes eu faço um movimento corporal com eles. A primeira coisa, quando eu faço um movimento, assim, já aprendeu uma música, já sabem, já estão afinados, está tudo certo, vou pôr um movimento corporal. Aí acabou, eles esquecem de cantar, não cantam mais. Porque aí já entrou um Porque outro... são dois processos motores, né? Porque o falar, o cantar, ele exige da articulação. Então, se você está colocando um movimento, sei lá, de mãos, de corpo ali, você vai exigir muito mais, verdade. Sim. E aí, como assim, eu já sei que vai acontecer isso, eu deixo as primeiras vezes, eu sei que eles não vão cantar, não tem problema. Aí depois que eles já aprenderam o movimento, tudo, eu falo, bom, então agora a gente tem que cantar e fazer o movimento. Nossa, aí é um sufoco. Mas assim, olha quantas habilidades numa coisa tão simples, né, que a gente pensa. Tá cantando, já sabe, Não, pois o movimento, exatamente. né? Então, eu acho que... Nós temos um recadinho aqui do professor Ivanildo dizendo que nós do Anauê estamos muito felizes com o resultado que a Neuci e o André conseguiram com as crianças no coral. Muito obrigada. O André trabalha comigo no coral também, ele me ajuda muito mesmo. Obrigada, Ivanildo. Eu também fiquei muito... A gente está preparando um outro vídeo agora para o final do ano. Espero que fique tão bom quanto. As crianças estão se empenhando. E aí eu vou dar um spoiler aqui, vai. A gente convidou a família. A gente convidou a família para participar.
Vamos ver Que o que vai bacana. acontecer. Olha, o Alguns Magno fez uma pergunta aqui se tem algum estilo musical específico. Acho que para se aprender, não sei, acho que a gente pode até falar isso, que, enfim. podemos falar, depende qual o objetivo, mas assim, para um trabalho com criança, eu acho que quanto Hum, mais você puder diversificar, melhor, né? Músicas de outros países. Acho que a uhum, gente tem que, assim, um pouco, quando você é educador, de uma forma geral, entender que todos os estilos de música são válidos, mesmo os que a gente não gosta, né? Porque uhum. a gente tem que saber apresentar tudo para o aluno, né? Então, como Que são as cultura, questões culturais, né? O quanto a gente isso, amplia esse léxico também, né? é, então, como questão cultural, você tem que trabalhar Uhum, todos os estilos de música. Mas sei lá, se aham. for por uma pergunta mais específica, sei lá, para desenvolver alguma habilidade, alguma coisa psicomotora, ou alguma coisa Isso, diferente, aí é aí caso por caso, né? Para a caso por gente poder caso. analisar. É. Aham. Até Ah, para ver, às vezes exatamente. tem aluno que quer tocar uma música, essa música que está na moda, que é super difícil, e a gente fala, ai meu Aham, Deus, ele não vai conseguir, porque a gente sabe a dificuldade. Então aí você tem que ir com um aham, jeito e falar, olha, vamos começar por essa, aí você vai essa daqui a pouco, vamos devagar, você vai chegar lá, mas né, a gente vai tentando aham, mostrar para eles que tem um percurso, né, para chegar lá. aham. Que são as evoluções, né, também, porque às Sim, vezes o aluno começa e fala assim, eu só quero tocar tais músicas, ou eu quero aprender essa, e às vezes não é o momento, ou não dá não para é o aprender, pelo momento. menos, né, daquela maneira ali, como ele É, está pretendendo, né, e ao mesmo tempo, a própria questão, assim, de tanto da música quanto da psicomotricidade, né, que a persistência, né, ela vai levar, na verdade, ao desenvolvimento das habilidades. Seja nossa. alguém com dificuldade, sem dificuldade, ela vai gerar sempre ganhos e benefícios, né, Nelci? Ah, é muito bonita essa sua frase, porque é persistência mesmo. Que eu acho que Uhum, qualquer um que começa a estudar um instrumento ou a cantar, se não tiver persistência, se não quiser realmente, desanima, rapidinho, né? uhum, Porque você acha que você vai sentar lá e vai tocar tudo de uma vez? E não é, né? exatamente. Aí isso gera uma certa frustração nos alunos, a gente tem que saber um pouco lidar com isso, né? Em qualquer Uhum. instrumento, não é só no piano, nem só no teclado, em qualquer Sim, instrumento, né? sim, sim. E, na verdade, quando a gente consegue transpor isso para as outras coisas da vida, né? Porque hoje é muito comum as pessoas, e eu vejo muitas crianças e os adolescentes se frustrarem, né? Com muita Sim, facilidade, não saberem lidar com o erro. E o erro ali, no momento, principalmente da aprendizagem do instrumento, ele é imprescindível para ter o acerto depois, né? sim, Assim como em exatamente. outras coisas da vida, né? É. Se você não passar por aquela dificuldade, você não vai, né, superar, não tem jeito, né? Esses são os Olha, tem um benefícios. recadinho aqui, tem um recadinho da Lucila Bom Tempo. Minha amada mestre Delci, sempre me incentivando e me ajudando. Te adoro. Essa Lucila, ela é do coral de adultos, que eu Ai, que não, legal. que eu já regi, mas hoje eu participo como assistente, e ela está desde o começo, eu falo que ela é minha aluna preferida. Ah, olha aqui, tem um recadinho aqui da Deise Quirino. Eu, desde criança, cantava na rádio, nos karaokês também, sempre gostei de cantar. Hoje sou vovó, mas ainda gosto muito. Disseram que com a idade a gente perde um pouco a voz, é verdade? Olha, uma boa pergunta, hein? Na verdade, assim, acontece que a fase da menopausa, da perda de hormônios, altera a voz, não é que perde. Por exemplo, eu cantava muito mais agudo do que eu canto hoje. Eu cantava Uhum, soprano fácil, fácil. Hoje, no coro da EMESP, né, que é um coro a quatro vozes que eu participo, eu canto uhum, contralto lá. Mas acho que é por certo. causa da própria fisiologia mesmo, né? Que tem alteração Uhum. hormonal, um monte de coisa, mas não é que perde, ela só muda. Ela muda de lugar, mas a voz está lá. É E só tem a trabalhar ver com também ela com a questão da tonicidade, né? Se a gente parar para também. prestar atenção, o quanto, na verdade, porque tem a tonicidade que mantém a nossa postura, a nossa questão muscular, músculo-esquelética também,
e que isso mantenha a nossa atenção também, porque a gente fala do tônus cortical, córtex, né? A gente está falando do córtex cerebral, e o quanto isso, na verdade, pode ser também, eu acho que estudar a música, né? Porque a Deise está falando se isso é possível ou não, mas o quanto estudar música em qualquer idade pode ser benéfico, né? E Com pode trazer certeza, desafios também, e com trazer certeza. Até desenvolvimento. porque que nem quando ela vai, se ela tiver vontade de voltar a cantar e participar de um coro, ela vai ter o aquecimento vocal, vão ter técnicas que vão ser desenvolvidas que vai fazer essa tonicidade, né? Vai preparar a Uhum. musculatura e ela vai conseguir, com certeza. Vou só dar um recadinho, Deise, não é fácil, viu? Que eu estou fazendo as aulas, mesmo tendo estudado um pouco de música aí pela vida, assim, eu canto tudo errado, assim, percebi que o lugar que eu ativo a voz é outro, então estou reaprendendo, na verdade, e reconhecendo o meu corpo, né? Eu acho que é isso, assim, essa questão de perceber, eu faço também sessões de fono, né? Que isso ajuda bastante, eu acho que, então, tanto as aulas de canto, como as sessões de fono aí com o Vitor, né, que é da equipe também, ajudam, na verdade, bastante nesse autoconhecimento. Né? É sempre um Sim, processo, nunca enxergar, na verdade, tanto aulas como terapia, como um fim em si mesmo, né? sim, é isso mesmo. Gente, Tudo... esse papo tá super gostoso, né? Nossa, já A tá gente dando. tá, eu acho que foi uma coisa bem, foi algo bem fluido. A gente queria deixar como um bate-papo mesmo, Sim, né? E ao mesmo tempo trazer, aí eu acho que a gente retoma agora, né? Nesses nossos minutinhos finais, esse tema, né? Psicomotricidade e música complementares e fundamentais. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta ou algum comentário aí, nós duas, né? Então, assim, falando da parte pessoal, eu e a Neuci acreditamos muito nessa, como isso pode ser complementar e fundamental para o desenvolvimento e para a vida, né? Para processos de autoconhecimento, principalmente, e podem ajudar muito. E a gente, na verdade, poderia até fazer outra live, né? Porque eu já contei para a aham, Neuci o a música me ajudou num processo que eu era assim, eu era muito tímida, muito fechada, muito calada, né? Hoje até essa questão de me expor diante de uma câmera, mesmo sendo uma câmera de celular, né? uhum. O quanto, na verdade, isso, se fosse pensar um tempo atrás, poderia ser talvez algo que nem me passasse pela cabeça, né? O quanto esses desafios que a música me proporcionou também foram benéficos para eu lidar com várias situações e para eu atuar nas minhas áreas aí, né? Da educação, né? E da saúde. Sim, a gente vai dar outra live, né? Um bate-papo bom também falar sobre Exatamente. Eu acho que a gente isso. pode agradecer aí, né, o pessoal que esteve aqui conosco, Sim, a nossa equipe, né, do Espaço Movimento Interdisciplinar. Algumas pessoas estão aqui conosco, outras estão, inclusive, que atendendo legal. pacientes, não puderam estar aqui. Amigos, Hum. alunos da FMU, tem gente do Anauê, tem gente, acho que isso que é aluno seu, talvez lá do Anauê, e aluno do Mendel também, Ah, né? deve ter. Eu vi que Tem tem a minha pessoas irmã, aqui tem minha cunhada, tem bastante gente. família, né? Família dando Bacana. maior força. Sim, A com minha filha acho que certeza. tá também. Muito bom. Assim, acho que foi bem bacana, né? Foi muito É, importante foi sim. esse alinhavo teórico prático que a gente fez aqui. E ao mesmo tempo, assim, já vou falar que no dia 20 eu e a Lígia Fossa, que é da equipe Movimento, a gente vai fazer uma outra live onde vai ter práticas psicomotoras e musicais, que vai ser pelo Colégio São Miguel Arcanjo. Então, nós vamos poder, na verdade, dar algumas propostas lá para vocês, mas continuando talvez esse bate-papo, a gente não vai falar de algum instrumento específico, mas vai falar um pouquinho do despertar psicomotor através da música. Né? Muito bom. Então vai ser um outro bate-papo, vai ser, enfim, talvez tenha algumas coisas similares a essa nossa conversa de hoje, mas assim, com certeza, a cada pessoa que a gente interage, a gente vai tendo novas descobertas, né, Nelci?
Com certeza vai ser muito legal também. Já vou assistir também. Monique, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra poder estar com você. Admiro muito o seu trabalho e já aprendi Eu muito com também você. admiro muito o seu trabalho, assim, sou sua fã também. E, inclusive, a gente vai colocar aqueles crianças do coral, a gente vai colocar na página do Espaço Movimento Interdisciplinar, Ah, lá na página do Face, porque acho que aqui no Instagram não dá para eu copiar o vídeo e compartilhar. Lá eu consigo, né? E um trabalho muito bonito, acho que vale a pena obrigada. vocês conhecerem. Né? E, Obrigada. Neuci, você pode deixar, depois que essa live estiver gravada, deixar seu contato, caso alguém queira te procurar para as aulas de teclado, de flauta, de piano, de canto Eu deixo. coral, né? Ou de canto também, né? Porque agora já... Vai E saber, tanto né? online como presencial, acho que a gente se despede por aqui e, ao mesmo tempo, agradece aí todo mundo que esteve conosco. E muito obrigada, Nelci, pela parceria de sempre, desde Obrigada. o momento que eu te conheci, assim, você sempre foi uma super parceira nos trabalhos, nas discussões de casos. E agora, nesses bate-papos, nesses diálogos que a gente tem descoberto tanta coisa em comum entre as É áreas de atuação, verdade. né? Verdade. Muito Muito obrigada, obrigada de Monique. coração, agradecemos muito assim a sua presença. Um Eu super beijo. agradeço também. Obrigada para todo mundo que esteve por aqui com a gente. Isso, muito obrigada. A gente vai estar encerrando a live. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.